André, eu quero trazer agora a conversa para a dimensão mais singular, mais regional. Aqui em Tubarão, nós tivemos em novembro aprovado um projeto de lei que cria o cargo de educador social, que, como nos afirmou a professora Selma Venco da Unicamp, que eu entrevistei há 2 semanas, trata-se de mais uma volta no parafuso da precarização. O cargo de educador social prevê a metade do salário de um ACT para desempenhar na prática, apesar da prefeitura afirmar o contrário, a mesma função. A revolta das professoras e dos professores da educação infantil foi grande, tanto que ocuparam a Câmara de Vereadores na sessão seguinte à aprovação da lei. Contudo, tudo o que conseguiram até o presente momento foi a exigência de que se retire a possibilidade de ocuparem o cargo pessoas que não sejam da área da educação. O pleito salarial parece não poder avançar justamente porque quem está sofrendo a precarização parece aderir à ideologia que equipara o ente público a uma empresa. Nesse sentido, do ponto de vista daqueles envoltos dessa mentira, soa irresponsável exigir um salário digno. Aí eu pergunto, os gestores municipais não possuem recursos de endividamento do município, no sentido de financiamento, para a manutenção da oferta e da qualidade dos serviços públicos? Eles correm algum risco de responder assim, judicialmente por improbidade administrativa ou o crime similar, processo administrativo similar, caso entregue uma prefeitura endividada? Quais são os recursos que os municípios dispõem para poder produzir qualidade de oferta de serviços públicos para a sua população? Então vamos voltar à metáfora da família rica com orçamento e a família pobre com orçamento rígido. Né? A família rica com orçamento elástico, esse é o governo federal, e aí os entes subnacionais têm o orçamento mais rígido. Pegando a mesma metáfora, o município é a família mais pobre, porque não apenas a sua base de arrecadação muitas vezes é insuficiente, como o seu gasto é sistematicamente maior do que aquilo que ele consegue arrecadar. Por isso que quando a gente pensou lá na Constituição de 88, a gente criou os fundos de participação de estados e municípios, porque a gente sabia que alguns municípios não iam dar conta de arrecadar tudo, então há transferências e repasses do governo federal para poder, né, equalizar essa capacidade de pagamento. Os estados e municípios poderiam se endividar mais? Poderiam. Isso ocorreu até os anos 80. Tá? Nos anos 90, depois de todo descalabro hiperinflacionário que a gente viveu, veio a reforma do sistema bancário que acabou com os bancos públicos, estaduais particularmente, que faziam o quê? Concediam crédito também aos municípios, principalmente na área de investimentos. Tá? Isso acabou. O governo, então, pega as dívidas de municípios e estados e fala assim, olha, eu sou o tesouro, eu emito a moeda, me dá essa dívida é minha, só que você vai ter que pagar ao longo do tempo, aí joga lá para 30 anos, essa dívida, e todo ano você tem que pegar um pedacinho da tua receita e quitar essa dívida com o tesouro. E aqui, infelizmente, é uma autoimposição nossa sobre os municípios e sobre os estados, que geram implicações administrativas e judiciais. Então, eu não sou advogado, não sou procurador, não sei, né, nem promotor, então não sei como efetivamente se dá a questão jurídica. Mas o que eu sei é que tem regras muito rígidas sobre gestores públicos em nível subnacional com relação ao pagamento disso. Qual que é a implicação? Se essa família pobre de orçamento rígido que é o município, tá? Não estou falando que todos são iguais, mas em geral os municípios no Brasil, tirando os maiores, eles passam por dificuldades orçamentárias. Ou ele tem que conseguir aumento de arrecadação, o que a gente sabe que em municípios pequenos pode ser uma dor de cabeça, porque geralmente tem uma elite muito poderosa que impede aumentar, por exemplo, tributação de patrimônio, tributação de serviços, em geral são elas as grandes proprietárias de clínicas, né, de grandes restaurantes, hotéis e assim por diante. Ou ele pode encontrar uma forma de financiar atividades de longo prazo de desenvolvimento, como, por exemplo, polos de inovação, polos turísticos, e aí com isso ele consegue alargar um pouco, né, o horizonte financeiro dele. Para investimento em educação, que é o que você está me colocando aqui,
Eu acho quase, não estou dizendo que é, mas é quase impossível você conseguir estender demais por um problema conceitual que eu e alguns coautores, como a Elida Graziani, que é promotora de contas do Estado de São Paulo, e o Salomão Ximenes, que é um professor da área de educação lá da UFABC, a gente escreveu falando que a educação tinha que ser tratado como investimento, não como gasto. Aí os liberais já falam, tá vendo? Os desenvolvimentistas, quando eles querem gastar, eles falam que é tudo investimento. Só que eu estou usando os estudos deles. Porque eles falam que investir na educação é o que gera resultado ao longo do tempo. E está mais do que provado, se investe no ensino fundamental até médio e superior, a sociedade ganha, ela cresce, ela retorna isso aí ao longo do tempo. É um tipo de gasto que se paga, só que ele demora para se pagar, né? Porque você tem que investir durante muito tempo. Então, no caso do município, eu acho que precisaria ter uma mudança de legislação federal que entendesse esse tipo de gasto como fugindo, por exemplo, ao teto de gasto ou ao que a prefeitura tem que usar para poder fazer o superávit que vai pagar parte da sua dívida com o tesouro. Coisa que, por exemplo, o Fundeb já faz. O Fundeb ele não está sob o teto de gasto, que é o Fundo de Complementação de Financiamento da Educação Básica. Ele não está lá. Entendeu? Então, os repasses que são feitos pelo governo federal para municípios, eles não estão sob o teto. Mas seria esse caminho, tá? Porque, assim, novamente, eu não sou especialista nisso, tá? Estou falando com base no que eu leio dos especialistas. O município, ele de fato tem um constrangimento grande do ponto de vista orçamentário, porque ele não é o tesouro, ele não tem um tesouro nacional que pode emitir a própria moeda. Ele, infelizmente, funciona como uma família que tem que arrecadar, né, antes de poder gastar ou ter ali uma trajetória de dívida que lhe permita fazer isso.